E aí, pessoal, vamos lá conversar mais um pouquinho sobre essa parte inicial aí, que é quantização da carga. Medir a quantidade de carga de um corpo ou de um átomo, perfeito? Mas para iniciarmos essa ideia, começo aqui identificando com vocês a seguinte ideia, né? A seguinte situação. O que seria um corpo neutro ou um átomo neutro? Bom, é uma pergunta de vestibular e é uma pergunta que muita gente acaba errando. Por quê? Fala-se, um corpo neutro é um corpo que não tem carga? Errado. Vamos lembrar do seguinte, átomo tem o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Então tem cargas, mas se a quantidade de carga no núcleo é igual à quantidade de carga na eletrosfera, então você diz para mim, poxa, no núcleo tem 10 prótons, só que na eletrosfera tem 10 elétrons. Então, mais 10 com menos 10, total dá 0. Então, você dizer que um corpo está neutro é um corpo em que todos os seus átomos estão neutros. Neutro, aqui um corpo neutro, um átomo neutro, é um corpo ou um átomo em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não é um corpo que não tem carga, tá? Como pegadinha de vestibular geralmente acontece. O pessoal vai lá e pergunta para você exatamente isso. É um corpo neutro ou um corpo que não tem cargas? Errado. É um corpo em que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. O número de prótons é igual ao número de elétrons. É essa a ideia. Fechou? Beleza? Tá. Vamos, desmistificou essa ideia. Então vamos para a próxima. Qual? Fui lá por um processo conseguir tirar elétrons ou colocar elétrons no corpo. Arranquei elétrons. Tinha um corpo neutro. Um corpo neutro, um corpo que tinha quantidades iguais de prótons e elétrons, e arranquei elétrons. Tirei elétrons. Tirei E, símbolo para que eu vou colocar como elétron, carga elétrica negativa. Tirei elétrons. Se eu tirei elétrons, o que acontece? Poxa, tinha uma quantidade positiva, mas tirei elétrons. Então ficou uma quantidade negativa menor. Ora, então quer dizer, nessa operação aqui, nesse balanço, nessa conta, ela não fecha. Não fecha porque tem mais 10 e menos 8, então sobrou 2, mais 2. Então, ao retirar elétrons, o corpo tem a tendência aqui de ficar o quê? Positivo, o que é chamado de cátion. Certo? Belezinha? É essa a ideia. Nossa, então retirei elétrons, o corpo ficou positivo. E se eu fizesse ao contrário, dado um corpo neutro, eu colocasse elétrons. Então, se eu colocar elétrons, o que vai acontecer? Ora, então tinha 10 prótons, por exemplo, e coloquei, ou ainda ficou lá 12 elétrons. Ao inserir elétrons, ficou 12 elétrons ali naquele corpo, naquele átomo. Poxa, também não está fechando essa conta. Tem mais 10 com menos 12, tá menos 2. Sobrou 2 negativo. Opa, então quer dizer, ao colocar elétrons, o corpo tem tendência então de ficar negativo. Então, ao retirar elétrons, o corpo fica positivo. Ao colocar elétrons, o corpo fica negativo, chamado de ânion. Beleza? Tá aí. Agora, quanto? Quanto? Perfeito. Quanto? Se eu tirar uma carga, ao tirar uma carga, cada carga, eu já sei o valor dela. Cada elétron que eu tirar, eu estou tirando quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor da carga elementar. Então, a cada elétron que eu tirar, então tirei um. Tirei um elétron, tirei 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor de cada elétron. Se eu tirar 2 elétrons, então vou tirar 2 vezes esse valor. Se eu tirar 3 elétrons, 3 vezes esse valor. Se eu tirar 10 elétrons, 10 vezes esse valor. Bom, então eu posso calcular a quantidade de carga como sendo o quê? Uma carga, uma vez esse valor. Uma vez esse valor. Tá? Esse valor aqui que a gente pode representar pela letra E, carga elementar. Então, se eu tirar uma vez esse valor. Se eu tirar 2,
2 vezes esse valor. Se eu tirar 3 elétrons, então 3 vezes esse valor. Se eu tirar 10 elétrons, então é 10 vezes esse valor. E se eu tirar, de uma forma geral aqui, fazendo uma equação, se eu tirar N elétrons, ao retirar N, então N cargas, N elétrons foram movidos, N vezes o valor de cada elétron, N vezes Z. Então eu tenho aqui uma equação que quantifica a carga remanescente. Beleza? Então, se eu tirar 10 elétrons, então vai ficar ali, né? Se eu tirar 10 elétrons, poxa, tirei todos. Então, se eu tirei 10 elétrons, ficaram remanescentes 10 prótons. Opa, então o corpo vai ficar positivo, né? Positivo, com 10 vezes a carga elementar. Fechou? Ora, mas se fosse ao contrário, quer dizer, ao invés de tirar, se estivesse colocar um elétron. Colocar um elétron é colocar quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu colocar 2, 2 vezes esse valor. Se eu colocar 3, 3 vezes esse valor. Se eu colocar 4, 4 vezes esse valor. Se eu colocar 10, 10 vezes esse valor. Opa, então é a mesma equação? É a mesma equação. Perfeito? A diferença está no sinal. Ao retirar cargas, o corpo vai ficar positivo. Ao injetar elétrons, o corpo vai ficar negativo. Legal? Perfeito? Essa é a equação, então, que a gente utiliza para quantificar a carga. Ah, mas se eu estiver tratando especificamente um átomo em específico, né? Eu quero olhar para um átomo, conseguir isolar ali, tá? Um átomo, só um átomo de mercúrio, por exemplo. Tá? Por que mercúrio? Número atômico redondinho, 80. Né? Olhei ali para o átomo de mercúrio, tá? E o átomo de mercúrio tem número atômico, então aqui Hg, o hidrágeno, né? Tem número atômico 80. Perfeito. Se é um átomo em equilíbrio, então ele tem 80 prótons e 80 elétrons. Muito bem. Arranquei, tirei 10 elétrons. Se eu arrancar dele 10 elétrons, então tirar 10 elétrons, o que vai acontecer? O número de prótons vai continuar 80, mas o número de elétrons vai ser 70. Opa, então vai ter uma sobra de carga positiva ali. Então eu poderia também pensar essa equação de uma outra forma que no caso aí, uma análise de cada átomo, falar o quê? Número de prótons menos número de elétrons vezes a carga elementar. A equação de cima é mais prática. Por quê? A equação de cima fala o quê? Quem é esse N? Número de partículas movidas, número de elétrons movidos. Então, tirei 10 elétrons, coloquei 10 elétrons. Então, N aqui é o número de partículas movidas. Movi, arranquei ou inseri. Né? Tirei elétrons ou coloquei elétrons. Número de partículas movidas, número de elétrons movidos. Aqui embaixo, na equação de baixo, ele pega o quê? A ideia é o quê? Ora, o que restou no átomo? Restou 80 prótons, 70 elétrons. Então, ao fazer essa conta, eu vou saber o quê? Exatamente esse N, o número de partículas movidas. Tudo bem? Legal? Agora, você está falando sempre do elétron, Reinaldo. Mas por que sempre do elétron? Porque, galera, eis a questão, né? Por que o elétron? Aí que tá. Por que a gente só move elétron? Né? Por que o movimento é apenas de elétrons? Tá? A pergunta, então, a gente vai colocar aqui. Por quê? Por que só movemos elétrons? Então, 3 são os motivos. O primeiro motivo, tá? Mais simples de todos, porque estão na eletrosfera. É muito mais fácil você mexer aqui na eletrosfera, onde está o elétron, do que no núcleo, que é muito pequenininho, tá? Muito lá dentro do átomo. Então é muito mais fácil você mexer aqui na periferia, na parte externa do átomo, do que lá dentro. Então, primeiro motivo, porque estão na eletrosfera.
Esse é o primeiro motivo. Qual que seria o segundo motivo para movermos elétrons? O elétron, como a gente já conversou num vídeo anterior, o elétron ele é muito mais leve, né? Ele tem características de subpartícula atômica, ele é muito mais leve que o próton, então tem menos inércia. Então é muito mais fácil eu movê-lo porque tem menos massa, precisa de menos energia para movimentá-lo, né? Então, o segundo motivo, tá aqui, ó, porque o elétron é... Nossa, ficou confuso. Elétron é... Porque o elétron é 1840 vezes mais leve. Sendo mais leve, mais fácil de mover. E o terceiro motivo talvez seja o motivo que fecha a conta. Qual que seria? O terceiro motivo diz respeito à seguinte ideia. Se você mexe no número atômico, se você mexe no número de prótons, você mexe no número atômico. E se você mexe no número atômico, você altera o elemento químico. Por exemplo, coloquei ali o hidrágeno, né? Coloquei ali o mercúrio, por quê? De propósito também para a gente brincar um pouquinho com a ideia. Olha que loucura! Se fosse possível arrancar um próton do núcleo, então, se fosse possível, se fosse fácil, possível mas se fosse fácil arrancar um próton do núcleo, então o número atômico não seria 80. O número atômico de 80 cairia para quanto? Tirei um próton, passaria a ser 79. Mas quando você olhar a tabela periódica, o número 79, o número atômico 79, pertence a que elemento químico? É o ouro. Nossa, então vamos pegar mercúrio e vamos começar a arrancar próton do núcleo dele porque vai virar ouro. Se fosse fácil, muita gente já teria feito isso, tá? Mas não é fácil fazer uma experiência controlada para tirar um próton do núcleo, tá? Não é fácil, é dispendioso, é mais caro do que comprar o ouro. Então acontece, olha, não é viável fazer essa experiência. Então, por que a gente só move elétrons? Por quê? Porque ao mover próton, altera-se o elemento químico. Por isso que não se mexe nos prótons. Por isso que não se mexe porque ele é intocável? Não, porque é difícil. É muito difícil você conseguir movimentar um próton. Precisa de uma tecnologia absurda, caríssima, para você conseguir movimentar o próton. Então não é viável. Então, se fosse possível mover próton, eu conseguiria alterar o elemento químico. Então, de mercúrio 80, arrancando um próton, eu passaria a ter o número 79. E o número 79 não é o mercúrio, o número 79 é o ouro. Legal? Ora, daí por que movermos somente elétrons? Porque é muito mais fácil, porque está na eletrosfera e porque se a gente mexe no núcleo, a gente altera o elemento químico. Daí, então, a gente trabalhar sempre com movimento eletrônico. Daí o nome, elétron, eletrônico, eletricidade, e não próton, protônico, protricidade. Por que eletricidade? Porque elétron, porque move-se somente elétrons. Então, quando você ouvir alguma frase falando a respeito do movimento de cargas elétricas, o movimento de quem? Dos elétrons. Então, um corpo perde elétron, então fica positivo. Ficou positivo porque perdeu elétron. Ficou negativo porque ganhou elétron. Tudo bem? Nunca teremos aí o movimento protônico. Mas Reinaldo, o que acontece numa pilha é que o cátion vai para um lado, o ânion vai para o outro. Perfeito, mas veja que não é a partícula próton. É o átomo inteiro que se move, o cátion, o átomo ionizado positivamente, o átomo ionizado negativamente. É o átomo que se move dentro de uma pilha devido a uma corrente elétrica, devido a um campo elétrico criado dentro do líquido. Então, movimento de carga elétrica. De qual carga a gente vai sempre falar? Sempre do elétron, movimento de elétrons. Fechou?
Beleza, galera? Valeu!